Boa noite, igreja. A graça e a paz de Jesus. Amém. Eu sei que eu sou só visitante nessa noite, mas eu queria já começar pedindo para você vir mais para perto e, se possível, para o meio. A gente está bastante espalhado. Se você puder ficar aqui mais pertinho, eu vou te agradecer muito, porque eu acho que vai facilitar a nossa comunicação, de eu poder olhar para os irmãos mais de perto. Quero agradecer o convite, a oportunidade. Sou amigo do André, dos tempos de faculdade teológica, né? Fazia um bom tempo que a gente não se encontrava, se encontrando só pela internet, pessoalmente agora, mas ele se formou um pouquinho antes de mim, um ano antes. A gente se encontrou um bocado ali nos anos de estudo. Eu gostaria de me ater bastante ao tema que nós temos aqui, que é o que é mesmo ser igreja? Marcas de uma igreja expressiva no século 21. E pensando nisso, e orando sobre esse tema e elaborando e buscando de Deus o que poderia compartilhar aqui com os irmãos nessa noite, uma coisa que eu pensei, um caminho, é o caminho da negação. Às vezes, para você definir uma coisa, a gente precisa ir pelo caminho da negação. E o que é esse caminho da negação que alguns filósofos, alguns teólogos criaram? É você definir a coisa pelo que ela não é. E igreja é uma dessas coisas, ou uma dessas palavras, que ao longo do tempo foi ganhando tantos sentidos e tantos significados, e isso torna-se perigoso, porque quando a coisa significa tudo, ao mesmo tempo não significa nada, né? Porque você pode estar pensando em igreja, e eu posso estar pensando em igreja, a gente está falando de coisas distintas. E a gente vai lá fora e fala para alguém que não conhece o evangelho sobre a igreja, e a pessoa tem uma outra ideia distinta. Porque cada um vai construindo uma ideia em cima dessa palavra, que já é mais que uma palavra, que é um conceito. Então as pessoas vão criando e vão elaborando. Se a pessoa mora num país católico, quando você fala igreja, ela pensa na estrutura católica de igreja, ou ela pensa no Papa, ou ela pensa em Roma, ela pensa no Vaticano, ela elabora aquele conceito de igreja, aquilo que ela conhece como igreja. Se ela mora no Oriente Médio e você fala igreja, ela já pensa uma outra coisa completamente diferente. Por exemplo, eu estou com uma camiseta que tem um símbolo de uma cruz bastante diferente dos cristãos coptas, lá do Egito, lá da região do norte da África e do Oriente Médio. É um outro modelo de igreja completamente com o que a gente está acostumado. É uma outra herança que eles tiveram de igreja, é um outro jeito, foram evangelizados por outros povos e outros conceitos de igreja. Se nós formos para a Alemanha e nós falarmos em igreja, provavelmente pensarão no luteranismo, na igreja luterana, que é a igreja oficial alemã, a igreja da reforma protestante, e vão se concentrar naquele conceito e naquele modelo de igreja. Então, enfim, para cada um que a gente falar sobre igreja, e mesmo aqui entre nós que somos evangélicos, né, pertencemos aí a um grupo, ainda assim é muito diferente. É muito diferente. Eu lembro de uma vez estar no metrô, vindo da faculdade para casa, já à noite, e conversando com um amigo de teologia, tal, aquele papo de aluno, e aí eu percebi que uma moça ficou assim olhando para a gente, mas ela não olhou porque achou a gente bonito, não. Ela ficou olhando porque ela parecia que estava encucada com a conversa. E realmente, quando ele desceu, ela falou assim: o papo de vocês estava interessante, vocês estavam falando de teologia, vocês estudam teologia, é isso? Aí eu falei: a gente estuda teologia. Ah, de que igreja vocês são? A gente é da igreja batista, a gente estuda na faculdade batista, aqui em Perdizes e tal. Aí ela falou assim: mas eu acho que você poderia mudar de denominação, porque se você fosse da Universal, provavelmente você vai ganhar mais dinheiro, né? Então, é um conceito de igreja que essa menina tinha. Obviamente não me conhecia, provavelmente não conhecem as denominações,
tem uma visão específica da Universal, talvez por uma experiência, talvez por ver na TV, talvez, sei lá, ou por pura distanciamento mesmo, mas ela tem um conceito de igreja, e o conceito de igreja é aquele, e um conceito de pastor, inclusive, né, que está lá para ganhar dinheiro. Enfim, são conceitos que a gente cria, e às vezes quando a gente tem conceitos variados sobre uma mesma palavra, a gente precisa às vezes desconstruir para construir, a gente precisa desaprender para aprender, para olhar de forma diferente, para entender de forma diferente. E eu acho que a palavra igreja, de vez em quando, a gente precisa fazer isso com ela. A gente precisa dar uma sacudida na cabeça, no conceito, para desconstruir um pouco e reconstruir o que é. E o que eu quero compartilhar com os irmãos vai mais ou menos por aí. Então, eu quero começar pelo que a igreja não é. O que a igreja não é? Embora às vezes a gente possa confundir que ela seja. Por exemplo, a igreja não é uma personalidade jurídica. A igreja não é uma empresa. Mas você vai dizer assim, mas ela precisa, para que ela exista diante da sociedade, ela precisa de um CNPJ, ela precisa de constituir uma personalidade jurídica. É verdade, ela precisa, mas ela não é. E por que lembrar disso é importante? Porque toda vez que a gente concentrar a igreja na sua personalidade jurídica, ou no seu modus operandi organizacional, ou no seu conceito de empresa, porque para o mundo, para a contabilidade ou para o Ministério Público, ela é uma empresa nesse sentido, porque ela tem um CNPJ e etc, e tem uma conta bancária, e precisa ter uma diretoria que responde por ela. Então, de fato, ela, em certos aspectos, ela é uma personalidade jurídica, mas não é isso que faz de nós igreja, e não é isso o principal dela. Primeiro nasce a igreja, e depois nasce a personalidade jurídica, você sabia? Toda empresa é o inverso. Primeiro nasce a personalidade jurídica, você vai lá, registra o nome, a sua marca, né? Faz lá o seu contrato social, lá na AJUCESP, na junta comercial, e você constitui uma empresa. A igreja é diferente. A igreja primeiro se constitui de pessoas, do ajuntamento de pessoas que começam um pequeno grupo, que começa numa casa, que começa num movimento de alguma forma, se reunindo em algum lugar, de um grupo de pessoas, e depois é que ela se torna uma personalidade jurídica, a fim de viabilizar para o mundo e se regularizar diante dos homens. Mas ela não é uma personalidade jurídica, por isso a gente nunca pode se concentrar nisso. Nunca a gente pode se concentrar nisso. Outra coisa que a igreja não é um espaço físico. A igreja não é o seu templo. A igreja não é as suas paredes. A igreja não é o seu terreno. A igreja não é o seu patrimônio. A igreja não é isso. Você vai dizer, não, mas nós, por força de expressão, nós dizemos, vamos à igreja. E quando dizemos vamos à igreja, nós estamos vindo a esse espaço. É verdade. Mas é preciso relembrar, ou mesmo desaprender, se é que a gente aprendeu assim algum dia, de que isto aqui, enquanto estrutura física, não é a igreja. Quando Jesus disse, olha, eu vou destruir o templo, e eu vou reconstruí-lo em 3 dias, do que ele estava falando? Ele estava falando do próprio corpo. E quando ele diz que vai habitar a sua igreja, ele está dizendo que o seu Espírito Santo vai habitar as pessoas. Então, as pessoas são a igreja. Soa até estranho, né? Mas é. Então, toda vez que a gente periga nessa coisa de achar que a igreja é o seu patrimônio, achar que a igreja é seu espaço físico, achar que a igreja são as suas paredes, achar que a igreja é essa estrutura que a gente cria, a gente incorre num erro, e talvez num erro de idolatria, de um espaço, talvez num erro conceitual grave, e possivelmente até numa heresia, se insistirmos nisso. Porque a igreja é as pessoas. As pessoas constituem a igreja de Jesus. Jesus nunca pensou, elaborou e ordenou a sua igreja a partir da construção de templos, a partir
de estrutura física. Nós recebemos essa herança do catolicismo. O catolicismo, que se constituiu a religião oficial do império lá no século IV, no começo da era cristã, ela estabeleceu o templo e disse: aqui é a igreja agora. Agora todos os cristãos venham para cá. Isso foi a igreja católica, apostólica, romana que criou, não Jesus. Jesus, na verdade, uma das acusações contra ele é que ele falou contra o templo. Uma das acusações, 3 acusações fizeram os judeus matar Jesus, ou acusá-lo para que o Império Romano o matasse, uma vez que os judeus próprios não poderiam matá-lo. É que ele teria blasfemado contra Deus, porque ele dizia que era Deus, e o era, mas os judeus tomaram isso como blasfêmia. Ele quebrou o sábado, porque ele curou no sábado, e ele questionou sobre a lei do sábado. E terceiro, ele blasfemou contra o templo. Ele disse que destruiria aquele templo e reconstruiria em 3 dias. Então, ou seja, olha só o perigo da gente reconstruir aquilo pelo qual Jesus morreu para destruir, que é o conceito de que Deus habita um templo físico, de que Deus habita um espaço físico, e esse espaço físico é a casa de Deus. Isso é um conceito equivocado, construído do judaísmo e depois para o cristianismo católico, mas não é um conceito de Jesus, não é um conceito dos apóstolos. Quando as cartas dirigidas às igrejas, a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, a carta aos Tessalonicenses, a carta aos Filipenses, a carta aos Coríntios, nunca foram cartas endereçadas a templos, foram cartas endereçadas aos irmãos, as pessoas, a igreja que se reúne na casa do fulano, a igreja que está na cidade de Roma, a igreja que está na cidade de Efésio, a igreja que está na casa de Priscila e Áquila, a igreja, as pessoas, onde quer que elas estivessem reunidas, ali era a igreja. Aliás, a palavra grega que foi traduzida igreja, que é eclésia, significa ajuntamento, assembleia, ou seja, é aquele grupo, é a igreja, aquele grupo de cristãos, aquele grupo de seguidores de Jesus, é a igreja. Então a igreja não é uma estrutura física. A igreja não é dividida entre clérigos e leigos, não é. Essa é uma outra herança perigosa. A igreja não está dividida entre os que ouvem e os que falam. A igreja não está dividida entre ovelhas e pastores. Existe uma liderança espiritual, e dentro dessa liderança espiritual, Deus dá dons de presidir, de administrar, de pastorear, e chama líderes para isso, é verdade. Mas não existe essa divisão. Você não tem mediador, não existe mediação entre Deus e os homens. Toda vez que a gente coloca o pastor, o bispo, o apóstolo como mediação da nossa relação e como que separado do rebanho, é um equívoco grave. Isso não é a igreja. No fundo, todos somos o rebanho do sumo pastor. E se temos pastores na igreja, são pessoas com este dom de pastorear, mas nunca essas pessoas com dom de pastorear deixarão de ser ovelhas. Porque isso sim, na igreja de Jesus, ou você é ovelha de Jesus, ou você é um bode fora do rebanho de Jesus. Isso sim é uma divisão que Jesus fez. Então, essa herança de nós colocarmos o líder como nosso mediador da relação com Deus, alguém que tem uma oração mais forte que a nossa, alguém que acessa a Deus melhor do que a nós, alguém que está mediando a nossa relação, isso é um erro grave. Que o catolicismo, que vem do judaísmo mais uma vez, porque no judaísmo tinha o sacerdote, e aí sim, o sacerdote oferecia o sacrifício, o sacerdote pedia o perdão pelo pecado do outro, o sacerdote adentrava o lugar santo, e o sumo sacerdote ao santo dos santos, como aquele lugar forte da presença de Deus. Aí sim existia uma mediação, coisa que não existe mais. A Igreja Católica insiste. Hoje o Papa deu uma declaração que agora o padre
pode perdoar o pecado do aborto. Olha que coisa. Por quê? Porque até então, o pecado do aborto era permitido que só o bispo perdoasse. O bispo é um coordenador geral dentro da Igreja Católica, ele está acima do padre. Ele coordena uma região, não só uma paróquia, mas um conjunto de paróquias. Esse é o bispo. E aí hoje o Papa Francisco disse, não, agora os padres vão poder perdoar as pessoas que cometem o aborto, que cometeram o pecado do aborto. Porque lá existe essa distinção. Tem coisas que só o Papa pode perdoar, tem coisa que só o bispo pode perdoar, tem coisa que só que o padre também pode perdoar. E para nós não existe isso. Por quê? Porque nós somos todos e nós pedimos perdão a Deus. É por isso que nós não temos um confessionário para que o pastor escute os pecados. Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, e não necessariamente confessar ao pastor, ou ao bispo, ou a qualquer coisa desse tipo, uns aos outros. Então nós cuidamos uns dos outros, nós confessamos os pecados uns aos outros, e juntos pedimos perdão a Deus, e Deus os perdoa. É assim que é. Então não existe essa divisão, e toda vez que a gente estabelece isso, isso se torna um problema, porque gera a dependência com relação ao povo, e gera o perigo da distância com relação ao clero, de que esse clero é diferenciado, de que ele está mais próximo de Deus, e isso favorece as manipulações, porque as pessoas olham para o clero como alguém distante, e alguém distante enquanto representante de Deus, então aquela pessoa é intocável, é inatingível, e logicamente favorece as suas manipulações, uma vez que ele é intocável e inatingível. Uma vez que ele não faz parte do rebanho, ele é um ser totalmente diferente, outro, um tipo de ser diferenciado. Coisa que o Novo Testamento não diz. Ontem, um irmão da nossa igreja, já senhor, cheguei, e ele falou assim, pastor, antes do culto, alguém que não seja pastor, pode ministrar a ceia? Eu falei, pode. Não, mas que ele não seja também diácono, porque na nossa igreja isso é uma tradição batista, os diáconos ministram a ceia. E eu disse, também pode. E batizar? Também pode. O Novo Testamento não diz que são os pastores que ministram a ceia. Não diz que são os pastores que batizam. São os cristãos que batizam, são os cristãos que ministram a ceia. São ordenanças de Jesus dadas aos cristãos. Óbvio que é uma construção histórica e nós deixamos com que os nossos líderes cuidassem disso, ou fizessem, ou cumprissem com essas ordenanças. Então, normalmente os líderes da igreja, o pastor, o bispo, a pastora, ou o diácono, ou o presbítero, acaba tomando essa função, ou essas funções, no caso do batismo, no caso da ceia, mas não há uma prescrição no Novo Testamento de que existe um clero que executa essas funções e existe um grupo de leigo que assiste essas funções, ou essas coisas acontecerem. Então a igreja não é um espaço dividido entre clérigos e leigos, não é. Ela é dividida entre funções, dons e talentos, pessoas colocadas específicas para fazer algumas coisas a partir dos seus dons e dos seus talentos. Isso é ministério. A igreja não é problema do pastor e nem gira em torno dele. A igreja não é um projeto de um pastor e não pode girar em torno dele, porque a igreja não se personifica em torno de um humano, de uma pessoa humana, por mais importante ou menos importante que ele seja. A igreja se reúne em torno do Cristo e da cruz. E em torno do Cristo e da cruz se estabelecem lideranças, como já dito, mas a igreja não se une. Isso é um problema. É o mesmo problema anterior, nos dois aspectos. Primeiro, o aspecto de que, tem um problema na igreja? Isso é problema do pastor, isso não é meu problema. Porque afinal de contas, ele está lá para isso, né? Então isso é problema dele, não é meu. Isso é coisa dele.
A igreja é um projeto dele, está na mão dele e não me diz respeito. Diz respeito, sim. Diz respeito, sim. Se todos somos igreja, se a igreja não é essa estrutura, se a igreja não está dividida entre clérigos e leigos, se a igreja não é projeto de um homem, de uma mulher, de um pastor, de uma pastora, ora, ele é um projeto de Jesus, do qual nós abraçamos, nos juntamos e somos parte, e somos igreja. Então, se há um problema na igreja, esse problema é um problema de todos nós. É o que o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês vão chorar com os que choram, mas vocês vão se alegrar com os que se alegram. O problema de um é o problema de todos. Em Atos 6, as viúvas helênicas estavam passando fome. Isso é um problema das viúvas helênicas, mas é também um problema da igreja, é um problema de todos, a gente precisa resolver. E aí vamos resolver o problema das viúvas, porque o problema delas é um problema da igreja, não é um problema do pastor, não é um problema dos apóstolos, é um problema da igreja. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, e há uma situação de adultério de um rapaz com a esposa do seu pai, provavelmente a sua madrasta, e ele propõe uma dura exclusão ali, e ele questiona a igreja, porque a igreja permitiu que aquilo acontecesse, porque a igreja não estava tomando nenhuma posição diante de um pecado tão grave e escancarado. Porque a igreja precisava tomar posição, porque aquilo era um problema da igreja e a igreja precisava resolver. E aí o apóstolo Paulo escreve e diz, olha, resolva essa questão. A igreja não é um clube que visa o bem-estar de seus membros. Não é. Desculpa te dizer, se você estava com essa expectativa, né, da igreja ser um clube que você paga a sua mensalidade através dos dízimos e ofertas e recebe ótimos benefícios, não é o caso. Não é o caso. A igreja não é um clube, a igreja não está aqui para te beneficiar. Aliás, se a igreja for um clube, ou se pudéssemos comparar a igreja a um clube, ela seria um clube muito diferenciado, porque a igreja seria um clube onde os frequentadores pagam a conta, mas ela quer beneficiar os que ainda não a frequentam. Ela quer beneficiar os que estão fora do clube, os que não têm ainda a carteirinha do clube, os que não podem se aproveitar ainda do clube. Então os que são do clube pagam a conta, para chamar os que são de fora, para se beneficiar disso. Então, a igreja só seria um clube, embora não seja, se a gente tivesse essa consciência de que a gente paga a conta para beneficiar quem está lá do lado de fora. Os clubes, normalmente, quem paga a conta se torna um beneficiário do clube. Quem não paga, inclusive, perde o direito de usar ali aquele clube, aquele espaço. A gente é o contrário. A gente paga a conta porque o outro usa. Porque a gente quer abençoar o outro, porque a gente quer trazer o outro para o nosso clube. Essa é a igreja. A igreja está no mundo para servir, e servir especialmente o de fora. Porque quando a gente leva o evangelho, quando a gente leva a palavra, quando a gente leva a transformação, quando a gente anuncia, a gente está convocando aquele de fora para dentro da igreja, para fazer parte da igreja. Olha que coisa interessante. E que coisa interessante é a gente trabalhar isso na igreja, porque eu sou de uma igreja de 117 anos. Eu sou um dos pastores da primeira igreja batista de São Paulo, 117 anos. Há membros lá na nossa igreja que são membros há 60 anos, há 50 anos, há 45 anos. E aí então, a gente acaba de batizar pessoas, por exemplo, domingo que vem, se Deus quiser, teremos batismo. Vai ser uma festa lá no culto, maravilha, aquela coisa toda. E aí, na sequência do batismo, no domingo de manhã nós teremos uma assembleia. Estamos decidindo algumas coisas importantes da igreja. Aquela pessoa que acabou de ser batizada, ela vai ter tanta voz, tanta autonomia, tanto poder de decisão no meio de uma assembleia, quanto aquela pessoa que é membro há 50 anos. Porque ela acabou de ser batizada e agora ela faz parte da igreja. E como não existe divisão entre clérigos e leigos, agora ela é um como todos os outros. Agora ela faz parte como todos os outros. Ela tem direitos e deveres como todos os outros. Ela é mais um no corpo de Cristo como todos os outros.
Entende? É assim. É assim que é. É assim que tem que ser. A igreja não é uma denominação, embora alguns insistam para que seja. A igreja não é uma denominação. A igreja de Jesus, ela não é batista, nem presbiteriana, nem assembleana, nem dos embaixadores de Cristo, nem nada disso. A igreja de Jesus não é uma denominação. Mesmo que quando a gente fale a palavra igreja, alguns pensem em denominação. Alguns pensam naquela denominação, ou naquela, ou na sua denominação. E a igreja de Jesus não é uma denominação. Historicamente, eu vou fazer aqui a nossa meia-culpa batista, né? Eu não posso falar mal da igreja dos outros, mas da minha eu posso porque eu me ponho junto dela. E por muito tempo, alguns historiadores batistas defenderam a tese de que a igreja batista era a igreja verdadeira, porque vinha lá desde João Batista. Olha só. Era uma igreja antes da igreja, porque era antes de Jesus, né? João Batista veio antes. Existe uma teoria na história batista da JJJ, que é Jordão, João, Jesus. Essa seria a sequência. Então, a igreja de Jerusalém não seria a igreja de Jerusalém, seria a primeira igreja batista de Jerusalém. Óbvio que isso hoje é tido como uma grande piada, mas alguns batistas levavam isso a sério. Olha que problema. É uma confusão da igreja de Jesus com a denominação. É uma baita confusão. E definitivamente a igreja de Jesus não é uma denominação, não se confunde com uma denominação. As denominações foi uma criação nossa, a fim de criarmos distinções teológicas, eclesiológicas e inclusive de criarmos divisões. Então tem um aspecto meio que positivo, da distinção. Então, uma distinção de linha teológica entre batistas, entre presbiterianos, entre assembleanos, entre pentecostais e tradicionais, que já é questionável, mas ainda assim, vá lá, a gente deixa passar, e aí cada um se identifica com uma, e tudo bem. Mas a maioria das denominações não é nem trata-se necessariamente de uma distinção teológica, trata-se mesmo de divisão. Trata-se mesmo de que a gente rompeu, a gente se dividiu e a gente foi para o outro lado construir uma outra coisa. E isso é um problema, né? Obviamente, nós não vamos resolver todo esse problema, porque hoje há um sem número de denominações que nós não conseguiríamos nem contar e talvez hoje já nasceu uma denominação nova em algum lugar do Brasil, provavelmente. Mas nós temos que ter esta consciência. Eu tenho um compromisso com a minha denominação, eu tenho um compromisso com a minha igreja, enquanto instituição, eu tenho um compromisso com a minha denominação e tal, beleza, isso sem problema, mas eu não posso confundir a minha denominação com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus está acima da minha denominação. Ela é muito maior que a minha denominação. Por quê? Porque tem pessoas de várias denominações na igreja de Jesus. Então a igreja de Jesus não é e jamais poderá ser uma denominação. Denominação, criação nossa, humana, não de Jesus. A igreja de Jesus não é uma metodologia de crescimento. A igreja de Jesus não é um modelo eclesiológico, um modelo de célula, de não célula, de pequeno grupo, de grande grupo, de propósito, de sem propósito, de com propósito. Não é. Não é. Não significa que essas coisas não podem ser usadas como um instrumento para viabilizar, para melhorar, para readequar a realidade à igreja de Jesus. Pode ser usada como um instrumento. Eu acredito que homens e mulheres de Deus foram usados por Deus para criar alguns modelos que responderam a um momento, ou a uma localidade, ou uma circunstância, e que aquilo foi usado por Deus ali naquela igreja, naquelas circunstâncias. Bom, ótimo isso. Pode ser inspirador, pode ser interessante, pode até ser aplicável à nossa realidade. Mas a igreja de Jesus não é e não tem a ver com metodologias A, B ou C. São coisas que a gente cria e que a gente aplica, que dá certo, que dá errado,
que precisa acontecer, ou que precisa mudar, e que vai lá e volta cá, mas não é, e não pode ser confundida a igreja de Jesus com métodos A, B ou C. A igreja de Jesus não é um faz de conta. A igreja de Jesus não é uma coisa assim de brincadeira. A igreja de Jesus é um espaço de verdade e de amor. E eu gostei muito desse conceito de verdade e de amor que eu aprendi com o Timothy Keller, um autor bem interessante. Porque ele diz o seguinte, que esses dois conceitos, eles precisam caminhar junto, eles estavam na fala de Jesus, e eles precisam caminhar junto na vida de todo cristão. E por que junto? Porque se a gente for bater e caminhar só com a verdade, e abraçar só a verdade, essa verdade ela pode ser muito dura às vezes, muito seca, e às vezes a verdade, dependendo da forma com que ela é colocada, ela pode destruir uma pessoa, mesmo sendo a verdade. Acredita? Dependendo como você dá uma notícia, dependendo como você confronta alguém, mesmo que isso seja totalmente verdade, isso pode ser completamente destruidor. Olha a divisão que causou-se entre a comunidade evangélica no Brasil e a comunidade gay no Brasil. E o que a maioria dos pastores mais conservadores ou midiáticos, que inflamam às vezes a comunidade evangélica contra os gays, muitas vezes o que eles estão dizendo é verdade. De que a prática homossexual é um pecado, sim. De que a Bíblia trata esse pecado e diz dele, sim. Tudo isso é muito verdade. Mas às vezes a forma com que é dito causa um ódio. Alimenta um ódio, alimenta uma divisão, alimenta um rancor de nós contra eles, de eles contra nós, e parece que a gente está numa guerra. E aí o Timothy Keller fala assim, então essa verdade, ela não precisa deixar de ser verdade, ela precisa continuar sendo verdade, mas ela tem que vir com amor. Jesus dizia a verdade com amor. Então, você confronta o pecado? Sim. Você pode confrontar o pecador? Sim. Desde que seja com amor. Porque você não vai destruir o seu irmão. Você quer ajudar o seu irmão, não é verdade? Você quer que ele saia daquela condição de pecado, não é? Então você vai, na verdade, com amor. Dizendo assim, meu querido, minha querida, olha só o que a palavra diz. Vamos abrir aqui o texto bíblico. Vamos ver o que Deus está mostrando para a gente diante dessa circunstância. Então, quando chegar um gay na minha igreja, um gay no meu gabinete, eu preciso dizer a verdade, mas eu preciso dizer com amor. E não é só o gay, é qualquer pecado, qualquer situação. Um jovem na minha igreja, esse episódio aconteceu na minha ex-igreja, engravidou a namorada. Graças a Deus, ele tinha acesso a mim e ele teve essa coragem, ele me ligou e falou assim, eu preciso conversar com você e se possível hoje. Aí eu fui e ele falou assim, pegamos hoje o resultado do exame. Minha namorada está grávida. Aí eu falei, você já sabe que foi um pecado que você cometeu, certo? Não, já sei. Então tá bom, agora a gente vai tratar o pecado. Então ele era um líder de pequeno grupo, você está na liderança? Então eu vou te afastar da liderança. Você vai dizer ali naquele grupo o que aconteceu. Nós vamos dizer juntos, eu estou com você. Você vai se afastar. Você vai agora cuidar da sua namorada. Vocês vão definir o caminho de vocês daqui para frente. Se vai casar, se não vai casar, como é que vai ser. E a gente vai caminhar junto. Na verdade, no amor. Caminhamos juntos. Casaram, nasceu a filhinha, já tem a segunda filhinha, estão felizes da vida, estão atuantes na igreja. A verdade e o amor. A gente caminha junto nisso. Não pode ser um faz de conta, não pode ser um da boca para fora. A gente faz isso acontecer. Bom, dito tudo isso, de que a igreja não é
Ora, o que a igreja é? O que será então que a igreja é? Bom, e aí o que a igreja é, nós teríamos alguns caminhos. Mas os textos que eu gosto mais, que dizem da igreja, são os textos de Atos. Eu acho que os textos de Atos são ali o iniciozinho da igreja, e os textos de Atos vão mostrando o que é essa igreja, né? Vários textos vão dando essas pistas para a gente. Então, por exemplo, a igreja, em Atos 2, do 43 ao 47, é a comunidade onde todos estavam unidos e tinham tudo em comum, por exemplo. Onde eles vendiam as suas propriedades e repartiam. Onde eles se perseveravam, todos unânimes, no partir do pão, comiam com alegria e singeleza de coração, adoravam a Deus e caíam na graça de todo o povo. Essa é uma característica do que é a igreja. Do que é a igreja? Se alguém perguntar para nós, mas tá bom, mas o que é a igreja? Às vezes a gente pode ter dificuldade de responder essa pergunta, né? Aí aqui eu vou te dar uma dica, você vai para o livro de Atos. Você vai dizer, olha, segundo Atos 2, a igreja é esse espaço onde os cristãos se uniam. E eles repartiam os seus bens, eles repartiam as coisas, eles perseveravam na oração, eles compartilhavam da palavra, eles louvavam a Deus juntos, e Deus ia trazendo novos e ele ia acolhendo esses novos. Isso é a igreja. Talvez em Tiago também tem uma dica interessante, porque Tiago fala assim, ó, se alguém está doente, chame a liderança da igreja, os anciãos ou os presbíteros, orem por ele, a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. E no texto ele diz, confessais as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Então a igreja é o lugar onde se tem alguém doente, nós chamamos a liderança e oramos pelo doente para que o Senhor cure. A igreja é o lugar que, se alguém está em pecado, tem a liberdade de confessar o seu pecado, e nós oramos pelo pecador para que Deus o perdoe. A igreja é esse espaço, onde tem pecadores, mas que confessam o seu pecado, onde tem doentes, mas que esses doentes são acolhidos e recebem a oração para que sejam curados. Essa é a igreja. E uma outra coisa da igreja, e essa outra coisa eu quero me deter, que fala da igreja lá em Atos 17. Aí é uma coisa que aparece mais como coisa ruim, e aí a gente olha hoje como coisa boa, porque há uma certa confusão no início do ministério de Paulo. Aliás, ele é muito perseguido, né? E aí acontece uma coisa, no capítulo 16, ele cura, ele liberta uma menina de um demônio de adivinhação, e isso se torna uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque essa menina não era simplesmente uma menina adivinha, ela era uma escrava de um senhor poderoso, e a adivinhação dela rendia lucro para esse senhor. E aí, Paulo e Silas estão andando, e essa jovem vem ao encontro com esse espírito de adivinhação que dava grande lucro aos seus senhores. Eu estou lendo Atos 16. E ela clamava, dizendo, são servos do Deus Altíssimo esses homens que vos anunciam o caminho da salvação. E ela começou a fazer isso por muitos dias, mas Paulo ficou perturbado com isso, e disse ao espírito, eu te ordeno que saias dela, em nome de Jesus, e na mesma hora saiu. Ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam Paulo e Silas e o arrastaram para uma praça, à presença dos magistrados. E aí eles vão ser presos lá na carceragem. Então o que é a igreja? A igreja é um movimento tão poderoso que enfrenta os mais poderosos dessa terra. A igreja é um movimento tão forte que quando vem alguém sendo escravizada, sofrendo de qualquer tipo de escravidão que seja, ela faz o enfrentamento para libertar essa pessoa. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Só que infelizmente essa igreja da libertação, do enfrentamento dos poderosos, às vezes inverte e muda de lado. E aí deixa de ser a igreja de Jesus para ser só uma instituição. Por exemplo, a igreja na Alemanha, ela apoiou o regime de Hitler.
ela apoiou a matança dos judeus. Quem apoiou? Foi a igreja de Jesus? Não, foi a instituição. Porque a igreja de Jesus nunca apoiaria uma coisa daquela. Aliás, houve um movimento subverso àquele, chamado Igreja Confessante. O oposto daquele movimento que apoiava Hitler. Aquele movimento foi um movimento da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, ou a Igreja Evangélica Norte-Americana, batista em sua maioria, nasceu no seio das igrejas batistas do sul dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, um órgão racista, que buscava denegrir e até exterminar a comunidade negra norte-americana. Era um movimento que nasceu em meio às igrejas, batistas em especial. Mas também houve um outro movimento, também batista, do pastor Martin Luther King Jr., que lutou contra todo esse racismo, que fez toda uma luta que custou-lhe a própria vida, enfrentando esses poderosos e dizendo: não, os negros, eles não são menos, eles não são diferentes, eles são uma coisa só. Nós somos humanos, essa é a nossa raça. A nossa raça é a raça humana. Temos que ter direitos e deveres iguais. Somos todos filhos de Deus nesse sentido. E ele fez um enfrentamento daquela instituição que se perdeu nessa ideologia maluca e racista, que está tentando ressuscitar agora com o Trump lá, perigosamente. É importante que a gente retome o que é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é uma igreja que tem coragem de ir para esse enfrentamento. Vocês sabiam que hoje há mais escravos no mundo do que no tempo que a escravidão era autorizada? Hoje há mais escravos no mundo do que no tempo quando a escravidão era autorizada. Você sabia que no nosso país há uma quantidade significativa, especialmente de bolivianos, sendo escravizados? Na China, muitos escravos. No Vietnã, muitos escravos. Em vários países pobres da Ásia e da África, muitos escravos. Pessoas que trabalham a troco de nada, a troco de comida, a troco de morar precariamente, e são presas dessas pessoas. E é a igreja que pode e que deve fazer esse enfrentamento. É a igreja. É a igreja. Não tem outro jeito, não tem outra forma senão a igreja ser o instrumento de Deus para mudar essas realidades de injustiça. É a igreja. E é o que Paulo e Silas faz aqui. Eles libertam essa menina e acabam com o lucro desse homem. Um lucro de escravidão. E eles são presos por isso, apanham por isso. Mas vocês sabem da história. Deus os visita na cadeia, o carcereiro se converte e no dia seguinte eles saem. E aí o texto dá sequência no 17, e é o texto que eu quero finalizar, que diz que 17:6, porém não achando-os, arrastaram a casa de Jason, é mais uma confusão, e entregaram à presença dos magistrados da cidade, dizendo: esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Sabe uma outra coisa que a igreja é? A igreja, ela é transtornadora do mundo. Porque ela tem outros valores diferentes desse mundo. Porque ela tem uma outra justiça mais elevada que a justiça do mundo. Porque ela tem outros desafios diante desse mundo. Por isso ela transtorna o mundo. Por isso ela chacoalha o mundo. Por isso ela muda o mundo. Mas sabe qual é o perigo e o problema? É que a gente se encolheu nesse sentido.
Porque a gente começou a achar que o espaço físico é a igreja, então a gente veio para dentro do espaço físico. E a gente começou a achar que o dízimo e oferta é a mensalidade do nosso clube, então a gente paga o nosso clube para ter um clube agradável para nós. A gente começou a achar que o evangelho é uma ação de Deus em benefício próprio dos membros desse clube. E aí a gente fica aqui esperando esse benefício próprio. A gente começou a achar que o ajuntamento por si só já constitui o ser igreja, então quanto mais cultos a gente participar, mais somos igreja. Errado. Quanto mais o reino de Deus a gente manifestar, mais somos igreja. Quanto mais a missão da igreja a gente se identificar, mais somos igreja. E diria, a missão da igreja não, a missão de Deus, da qual a igreja é o grande instrumento. A missão de Deus de redenção da humanidade, a missão de Deus de reconciliação de todas as coisas, a missão de Deus de transformar o mundo no novo céu e na nova terra, a missão de Deus de sinalizar um reino que Jesus trouxe para nós e que vai se concretizar quando o próprio Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto a igreja está neste mundo, a igreja é sal da terra, é luz do mundo, a igreja transtorna as realidades, a igreja liberta as pessoas oprimidas, a igreja enfrenta os poderosos, a igreja inclusive muda leis injustas. Às vezes a gente tem uma preocupação com aquele texto de Romanos, que diz que nós devemos obedecer às autoridades. Mas o livro de Atos também diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E se Paulo fosse, o próprio Paulo que escreveu Romanos, se ele fosse um obediente cego das autoridades, ele não teria pregado o evangelho. Porque em várias oportunidades ele pregou o evangelho, quando as autoridades o proibiam de pregar. Ou seja, o que o texto de Romanos está dizendo, é que se as leis forem justas, se as leis estiverem coniventes com a ação de Deus nesse mundo, obviamente nós obedeceremos. Se as autoridades forem legítimas e defensoras do bem e da justiça, obviamente nós obedeceremos. Mas se as autoridades forem injustas, mas se os governantes forem ímpios e desvirtuarem a verdade e a justiça, nós não ficamos com a lei, nós ficamos com a justiça. O apartheid na África do Sul era uma lei que separava brancos e negros. Era uma lei que designava privilégios aos brancos, indepérito dos negros. Era uma lei. E Nelson Mandela, um cristão metodista, fez o enfrentamento público disso. Ficou 28 anos na cadeia por isso. Mas ele mudou a lei em função da justiça, porque a igreja faz justiça. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos são acrescentadas, não é isso? Esse é o papel da igreja. E eu quero contar para vocês uma história sobre a justiça e sobre a igreja. A gente estava com um grupo de jovens numa viagem missionária ao Morro do Borel. A gente ia para lá todo ano e servia lá, em vistas de ser igreja. E aí nós conhecemos numa EBF, tinha várias atividades, uma delas era a EBF com as crianças. Tínhamos uma parceria com uma igreja lá do Morro, e nos juntamos e tal. E aí eu conheci a Grazi. A Grazi era uma menina de talvez uns 4 aninhos, 5. E ela era meio arredia assim, meio quieta, não estava muito interagindo nem com as crianças nem com os tios. Mas aí eu não estava ali em nenhuma função específica, estava mais coordenando, e eu fiquei de olho nela e consegui me aproximar.
E aí ela ganhou confiança comigo. Quando ela ganhou confiança, ela pulou no meu colo e aí não quis sair mais. Grudou no meu pescoço, e aí eu percebi algumas marcas de roxo na Grazi. E eu falei, Grazi, o que é esse dodói aqui? E ela falou assim, foi meu tio que me bateu. Aí eu falei assim, e seu papai? Ela falou assim, não tenho pai. E sua mãe? Ela falou, não sei onde minha mãe está. Eu falei, mas com quem você mora? Ela falou, com meu tio e com a minha avó. E eu falei, mas a sua avó deixa seu tio te bater assim? Ela falou assim, ele bate nela também. Ele chega em casa bêbado e bate em mim e bate nela. Aí, a gente engole seco, né? E a historinha da EBF está dizendo que Jesus é bom, que o reino de Deus chegou, que agora tudo se faz novo, mas aquela menina vai voltar para casa e vai apanhar do tio de novo. E a avó dela também vai apanhar. Aí a gente falou, não pode ficar assim. Opa, o reino de Deus é um reino de justiça. Aí a gente foi lá com a comunidade, lá os líderes comunitários do morro, o pessoal, dizendo, a gente tem que entender essa situação, a gente tem que intervir. Daí os irmãos da liderança fomos na casa do sujeito, achamos o cara e dissemos, olha, a gente quer te ajudar. A gente quer que você faça um tratamento, que você se interne para cuidar desse problema da droga, para cuidar desse problema de bebida. E olha, se você não quiser fazer isso, a gente vai colocar você na cadeia. Porque a gente não vai deixar mais você agredir essa criança e nem essa senhora. Porque a gente é crente. A gente acredita em justiça. E a gente está aqui para defender a justiça. O que você acha? Não é melhor você ir para uma clínica, a gente ajuda, a gente procura uma clínica evangélica, a gente procura recursos, os irmãos podem ajudar a pagar se for paga. A gente quer te ajudar. Mas se você não quiser, a gente vai fazer de tudo para você ir para a cadeia. Porque a gente não vai deixar isso ficar assim. Graças a Deus esse homem foi internado. A Grazi ficou com a sua vozinha em paz. E aí a gente disse para a Grazi, tá vendo, Grazi, como Jesus é bom? Jesus mandou a gente aqui para cuidar de você. Jesus mandou a gente aqui para a gente não deixar você apanhar mais desse jeito. Porque Jesus não quer que nenhuma criancinha apanhe desse jeito. Jesus colocou as criancinhas no colo e disse, olha, delas é o reino. As criancinhas não podem apanhar, não podem ser violentadas, não podem ser abusadas, não pode. E é a gente que tem que estar lá para não deixar isso acontecer. É a igreja de Jesus, é o instrumento de Deus nessa terra, é a igreja. E talvez para alguns daquele morro, talvez eles puderam pensar assim, olha, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui. Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui. Quem é que chegaram aqui? Chegou a igreja de Jesus, chegou aqui. A igreja de Jesus chegou aqui. Então, meus irmãos, a igreja de Jesus, embaixadores de Cristo, está em Jundiaí. E precisa dizer a que veio. Precisa responder por que Deus plantou vocês aqui nessa cidade. Precisa responder por que Deus trouxe vocês para cá. Precisa responder o que é ser igreja nessa cidade, nesse bairro, nessa região. E sê-lo de verdade. Tenho certeza que Deus não chamou a gente para ficar fazendo culto. Só fazendo culto. Não que seja só, mas o culto é a nossa parte de ajuntamento, é a nossa parte de adoração, é a nossa parte de aprendizado. Mas a vida, ela acontece lá fora. É lá fora o desafio da igreja. Interessante, né? A gente entra para cá e a gente
fecha a porta e tal. Mas tem um versículo bíblico que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é? Não significa que a igreja resiste ao inferno. Significa que o inferno não resiste à igreja. Ou seja, somos nós que estamos atacando. Somos nós que estamos batendo o pé na porta do inferno. Somos nós que estamos fazendo força do lado de lá. Somos nós que estamos indo para lá, para cima, tirando pessoas do meio das trevas. Somos nós que estamos. A gente está no meio da Cracolândia, a nossa igreja. E nasceu um projeto lá chamado Cristolândia, que tem esse propósito. A gente vai no meio do inferno para tirar essas pessoas. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. E nós vamos lá como igreja de Jesus. É isso que a gente vai fazer. Os desafios são imensos. Os desafios são grandes demais. Mas a igreja de Jesus é a esperança de Jesus para esse mundo. E eu termino com uma frase do pastor Tony Evans, que eu ouvi recentemente, e ele diz: o objetivo da igreja não é a igreja, o objetivo da igreja é o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu queria orar com os irmãos, queria que vocês se colocassem de pé um pouquinho comigo, para eu orar, finalizando esse nosso tempo aqui. Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos chamar como povo teu, para sermos a tua igreja. Nós somos a tua igreja, lavada e remida, comprada no sangue do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu pedido agora, Senhor, é que a minha comunidade lá no centro de São Paulo, e que esta igreja reunida aqui em Jundiaí, que a gente possa intensamente ser a igreja de Jesus, nas nossas cidades, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso ajuntamento, no nosso espalhar, que nós sejamos a tua igreja, Senhor, com toda a força, na força e na ousadia do teu Espírito Santo, para abalar as realidades injustas, para fazer a diferença nessa terra, para sinalizar o teu reino, para mostrar a tua vontade, Deus, para alcançar pessoas, para abençoar pessoas. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, derrama do teu Espírito, nos capacita para isso, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe os irmãos, obrigado, pastor.